Olá, boa tarde, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que a presença de Deus esteja contigo e que a graça do Senhor acompanhe sua vida, sua família, sua casa, seus negócios, seu trabalho, sua saúde e tudo aquilo que faz parte da sua história. Que a presença de Deus não lhe falte. Ao invés disso, que seja abundante a graça e a presença do Senhor no seu coração. Mais uma vez, a gente separou um tempo para o louvor da glória do nome do Senhor. Aquele que é o único digno de receber toda a glória, toda a adoração e todo louvor. Nós somos gratos a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos livrado, porque o Senhor tem nos protegido e porque o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido. Eu convido você a compartilhar esta live, convido você a me ajudar a alcançar o maior número possível de pessoas. Compartilha, convida pessoas para estarem conosco. Farei isto agora também. Dispare o aviãozinho, use o seu dedo para convidar pessoas, para clicar e chamar o maior número possível de seguidores, de amigos, de familiares, de parentes, de conhecidos, de vizinhos, colegas de trabalho. Convide indistintamente, porque todos nós, sem exceção, somos carentes de Deus e dependentes da presença, da graça, da virtude e da unção que só através do Espírito Santo podemos alcançar. Esteja eu e você, estejamos nós na presença de Deus todos os dias da nossa vida, a fim de que habitemos, como diz a palavra do Senhor, na casa do Senhor por longos dias. Convide pessoas, convide agora mesmo, para ouvirem a palavra, para receberem aquilo que Deus tem para nós. Todos nós, como a Priscila acabou de escrever aqui, eu vou inclusive fixar esse comentário. Todos nós somos total e completamente carentes de Deus. O que seria de nós se não fosse a presença do Senhor? O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor na nossa vida? O que seria de nós se não fosse a presença dele? Somos carentes de Deus. Somos totalmente dependentes do Senhor. Tanto que o Senhor Jesus, ele nos diz, e esta palavra está registrada lá no capítulo 15 do Evangelho de João: sem mim, nada podeis fazer. Queridos, quando o Senhor Jesus diz nada, ele não está fazendo uso de metáfora. Ele está sendo muito realista. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Amados, quando eu esbarro com esta palavra, eu percebo que a presença dele é que faz a diferença na minha vida. E se nós não estivermos na presença de Deus, nada vai ser suficiente para nós. O que nós precisamos, e precisamos desesperadamente todos os dias, é da presença do Senhor.
Por isso, a Bíblia nos ensina, no capítulo 6, versículo 33 do Evangelho escrito por Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar. Porque as demais coisas são acrescentadas. Quando eu busco o reino, eu encontro a presença. Eu vou repetir. Quando eu busco o reino, eu encontro a presença. E eu preciso exatamente da presença de Deus. Queridos, é um engano achar que eu preciso de dinheiro, que eu preciso de emprego, que eu preciso disso, que eu preciso daquilo ou daquilo outro. Ah, eu preciso de casamento. Ah, eu preciso de emprego. Ah, eu preciso de pagar as minhas dívidas. Eu preciso disso ou eu preciso daquilo. Não! Eu preciso primeiro da presença do Senhor. Eu preciso primeiro dele. As demais coisas são acrescentadas. Quando eu tenho a presença, ele abençoa, eu pago as dívidas, eu tenho sustento da minha casa, eu tenho saúde, eu tenho vitória, eu tenho graça. Desde que eu esteja na presença dele. E o mais terrível que alguém pode viver é perder a presença dele. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. A palavra que Deus colocou no meu coração, e eu já vou adiantar. Quando a presença dele se vai. Queridos, eu não sei quanto a você, o pastor Jaime Campos, aliás, bem-vindo, meu querido. Satisfação tê-lo conosco. Ele nos lembra de uma passagem que está lá no capítulo 33 do livro de Êxodo, na qual Moisés disse ao Senhor: Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Moisés só queria a presença de Deus. A terra prometida era a consequência. Enquanto muitos estavam de olho na terra prometida, muitos queriam saber da terra prometida, muitos estavam interessados na terra que mana leite e mel. Aí quando esbarraram com as dificuldades, quando mandaram os espias, e os espias voltaram, um de cada tribo eram 12 homens, dentre eles Josué e Caleb. 10 daqueles 12 voltaram com relatórios negativos: nós não vamos conseguir, a terra é terra de gigantes, as cidades são fortificadas, perante eles nós somos como gafanhotos, é terra que engole os seus moradores, não vai rolar. E aí eles tinham saudade do Egito, das cebolas. Querido, ter saudade de cebola é algo assim quase que inimaginável. A pastora Patrícia falava sobre isso. Saudade de cebola. Misericórdia. Quando eu não tenho a presença de Deus, eu fico completamente sem rumo, sem noção, sem direção, sem foco. E fico pensando em cebola. E fico pensando no Egito. Que tinha terra prometida. E Josué e Caleb entenderam que era a promessa de Deus que estava valendo. Entenderam que o que valia era a palavra do Senhor, porque eles estavam na presença e eles voltaram com uma palavra. Eles visitaram a mesma terra prometida, eles espiaram a mesma terra por 40 dias e eles voltaram com um relatório totalmente diferente. Eles disseram, principalmente Caleb fez o povo se calar e disse assim: eia, avante, entremos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque Josué, porque Caleb estavam diante da presença do Senhor. Assim como Moisés orou assim: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo, porque a terra prometida é apenas consequência. Eu não quero nem saber da terra prometida sem a tua presença. E de fato, aquela geração veio a perecer no deserto. Por quê? Porque não entendeu que o principal era a presença. Quando eu não entendo a presença, quando eu não sinto, quando eu não recebo, quando eu não vivo na presença, eu não recebo, eu não conquisto, eu não avanço, eu não herdo e eu não tomo posse. Mas Josué e Caleb entenderam, e
não desanimaram, não desistiram, não abandonaram a promessa, porque eles creram na palavra e estiveram na presença. Assim como Moisés. Moisés disse, Senhor, não me faça sair daqui, se a tua presença não for comigo. Ah, mas eu vou mandar o meu anjo Moisés à frente de vocês e eu vou entregar a terra prometida para vocês, conforme eu havia dito. E Moisés disse, não, eu preciso da tua presença. Primeiro a tua presença, depois a terra prometida. E tem gente que quer só conquistar, quer só bênção, quer só vitória, quer só graça, quer só isso, e esquece da presença. E o Senhor nos adverte sobre a sua presença. Porque se eu perder a presença, não sobra nada. Quando a presença dele se vai, como é duro quando a presença dele se vai. Como é difícil quando a presença dele se vai. Queridos, Deus, através de Samuel, ungiu Saul, rei de Israel. Porém, Saul se desviou do caminho do Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus rejeitou Saul e falou para Samuel, Samuel, para de lamentar e de chorar por Saul, porque eu já o rejeitei. Então, a presença de Deus saiu de Saul. Queridos, é terrível quando a presença de Deus nos abandona. A presença de Deus abandonou. A presença de Deus abandonou Saul. Sabe o que aconteceu? Os espíritos malignos começaram a perturbar Saul. E a única coisa capaz de acalmá-lo era Davi tocando e adorando e louvando a Deus com sua harpa. Porque Davi tinha a presença. E não era a música, e sim a presença de Deus na vida de Davi que acalmava Saul. Sabe o que é que vai acalmar você? Sabe o que é que vai me acalmar? É a presença de Deus. Lembram do que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 42? É um salmo muito conhecido que inclusive eu recomendo a leitura. O salmista, ele começa a colocar diante de Deus o seu sofrimento. A minha alma, no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus. Sede do Deus vivo. Quando eu entrarei e verei a face de Deus? O salmista questionando, eu tenho sede de Deus, eu preciso da presença de Deus. As minhas lágrimas, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porque se me diz constantemente, onde está o teu Deus? Queridos, quando eu não estou diante da presença de Deus, só ficam as lágrimas para me alimentar. Quando eu não estou na presença de Deus, só me restam as lágrimas para me alimentar. E o salmista ele vai dizendo, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Não me sobrou mais nada, somente as minhas lágrimas. Não me restou outra coisa. E eu tenho me alimentado da minha própria dor. Eu tenho me alimentado do meu próprio choro. Eu tenho me alimentado do meu próprio lamento. E ele continua dizendo assim, por que, no versículo 5, você está abatida, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Queridos, o salmista aqui está dizendo sobre a presença. Espera, tenha esperança em Deus. Tenha esperança em Deus. E ele no versículo 6, ele diz, ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar, eu me lembrarei de ti. Eu me lembrarei de ti, ou seja, eu buscarei a tua presença, eu me lembrarei de ti. Nesta tarde, lembre-se do Senhor, lembre-se do Senhor,
lembre-se do Senhor. No versículo 9, depois eu recomendo que você leia todo o Salmo. Ele diz assim: ah, Deus, a minha rocha, eu digo, por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Queridos, quando Deus não está presente, eu fico em prantos e fico à mercê da opressão do inimigo. E no versículo final, no versículo 11, o salmista ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. É a presença dEle que é o meu socorro, é a presença dEle que me sustenta, é a presença dEle que me fortalece, é a presença dEle que me completa, é a presença dEle que me capacita, é na presença dEle que eu encontro descanso. O que nós precisamos é da presença dEle. Ah, mas quando a presença se vai, quando a presença dele se vai, ficam somente os lamentos, a dor, a tristeza, o sofrimento e a perda. Queridos, o Senhor falava ao meu coração sobre a história de um personagem bíblico muito conhecido que foi juiz em Israel. O nome dele é Sansão. Sansão foi um homem ungido por Deus. Sansão foi um homem consagrado ao Senhor. Sansão foi um homem escolhido por Deus. Sansão foi um homem cheio da graça do Senhor. Há um texto na Bíblia que narra um momento em que o Espírito de Deus se apodera de Sansão e ele, com uma queixada de jumento, destruiu 1000 soldados filisteus. Quando o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, ele matou 1000 homens só com uma queixada de jumento. Queridos, quando o Espírito de Deus se apossa da minha vida, quando o Espírito de Deus assume o controle da minha história, o inimigo cai por terra. A presença de Deus é que traz a vitória. Sansão estava na presença de Deus. Então o inimigo não podia com ele. O inimigo não podia com ele. Os filisteus não podiam com ele, porque o Espírito de Deus estava com Sansão. Sansão foi separado pelo Senhor. Deus falou com os pais de Sansão: vocês vão dar à luz uma criança, vocês não vão passar sobre a cabeça dessa criança a navalha, porque é nazireu, é separado por louvor da minha glória, é meu, me pertence. É exclusivo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nazireu é aquele que era consagrado exclusivamente para o Senhor. E o voto do nazireado era apresentado como cabelo que não se cortava. Isso naquele tempo era um sinal de que ele era nazireu, separado exclusivamente desde o nascimento para o Senhor. Então a presença de Deus era com ele. A palavra Sansão, o significado do nome dele é pequeno sol. Sansão era um pequeno sol que brilhava quando a glória de Deus resplandecia na vida dele. E ele julgava Israel, e ele livrava Israel dos filisteus. Ele era um homem forte. Quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, ele era poderoso, ele matava leão, ele destruía soldados, ele vencia o inimigo. Ninguém podia impedir o agir de Deus na vida daquele homem, porque a presença de Deus estava com ele. Então os príncipes filisteus, isso está no capítulo 16 de Juízes. Depois você lê o capítulo. Eu não vou ler o capítulo todo, para nós ganharmos tempo. Então os príncipes filisteus, eles encontram uma armadilha, uma estratégia, pegando no ponto fraco de Sansão, para subjugá-lo.
Sansão tinha um problema com as mulheres. E os príncipes filisteus contrataram uma mulher chamada Dalila para subjugar Sansão, não pela força, mas pela sedução. Queridos, não se deixe seduzir. Não perca a presença de Deus, seduzido pelo brilho deste mundo. Porque quando a presença dele se vai, quando a presença de Deus se vai, é triste, é doloroso, é difícil. Como dizem, é estreito, é sofrido, é doído e causa consequências quando a presença dele se vai. Amados, os príncipes filisteus fizeram uma conspiração. Contrataram Dalila. E eles disseram assim: cada um de nós vai te dar 1.100 ciclos de prata se você subjugar Sansão. Nós não podemos com ele. Nós precisamos que você conquiste o coração dele para que ele revele o seu segredo. Queridos, quantas pessoas têm se deixado levar, têm entregado o seu segredo? Quantas pessoas têm se deixado levar, têm deitado sua cabeça no colo errado? Sansão deitou sua cabeça no colo da mulher errada. Sansão cedeu. E é interessante, porque Dalila não foi pela violência, porque pela violência ninguém seria capaz de subjugar Sansão, porque Deus era com ele. Ela foi pela sedução, utilizando a fragilidade de Sansão, a queda pelas mulheres. E então, ela começa a fazer um jogo de sedução com ele. Ela diz assim: me conta o segredo da tua força. Aí ele começa: não, se me amarrar com tendões frescos, eu vou perder a força. Aí ele cochila amarrado e ela grita: os filisteus estão sobre ti. E ele arrebenta aquilo com facilidade, como se nada o pudesse deter. Sansão, você mentiu para mim, você não confia em mim. Segunda tentativa: se me amarrar com cordas novas. E ele é amarrado e ele dorme. E ela grita: os filisteus estão sobre você. E ele despedaça aquelas cordas como se não fossem nada. E ele: você mentiu para mim. E na terceira tentativa, ela fala: você não vai me contar o seu segredo? Você tem deitado no meu colo, eu tenho te dado carinho. Você não vai me revelar o seu segredo? Você está aqui no meu quarto, na intimidade. Você não vai me revelar o seu segredo? Aí ele fala: se você tecer 7 tranças da minha cabeça com a undidura da teia, e se as firmares com o pino de tear, eu me enfraquecerei e serei como qualquer homem. E aí ela grita: os filisteus estão sobre ti. Ele desperta e arranca tudo aquilo e nada o detém. E ela: você não confia em mim? Você não me contou 3 vezes? Você não me contou? E ele cede. E ele fala: na verdade, a minha aliança com Deus é o meu voto. Eu sou nazireu. Nunca passou navalha na minha cabeça. É aqui que está a minha aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. É aqui que está a minha aliança com Deus. E ela diz para os príncipes filisteus: eu descobri. Eu descobri onde está a aliança dele com o Senhor. Agora vocês poderão vencê-lo. E ela faz Sansão dormir. E chama alguém para raspar a cabeça dele.
E então ela grita, os filisteus estão sobre você. E ele achando que estava com Deus. Isso é o que está escrito no versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais uma vez, porque agora me descobriu de todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro da traição. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, pegou no colo, fez dormir. E quando ele dormiu, ela chamou alguém para rapar as 7 tranças da cabeça dele. E passou ela a subjugá-lo. E o mais terrível aqui do versículo 19 é que se retirou dele a sua força. Se retirou dele a sua força. E disse ela no versículo 20, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou achando que tudo estava normal. Não estava. Ele quebrou a aliança. E ele despertou achando que tudo estava normal, mas não estava. E então, ele diz ainda, eu sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, olha esta palavra, foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. Porque ele não sabia, ele ainda não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Queridos, tem muitas pessoas que não souberam, que não perceberam, que não notaram que a presença do Senhor se retirou. E como é que faz? Tem que reconciliar com Deus, correndo, porque a presença do Senhor se retirou. E quando a presença dele se vai, o inimigo vence. Porque Sansão, achando que tudo estava normal, e ele levantou, eu vou, não vai mais. Os filisteus o prenderam, arrancaram os seus olhos e o colocaram no cárcere, rodando. Com cadeias de bronze, ele virava um moinho. Ele foi aprisionado com cadeias de bronze na prisão, no cárcere. E ele virava um moinho. Queridos, quando a presença de Deus se vai, você fica prisioneiro. Quando a presença de Deus se vai, quando a presença de Deus se vai, ficam as lágrimas. Sansão perdeu os olhos. Sansão perdeu a liberdade. Sansão perdeu a dignidade. Sansão perdeu a presença de Deus. E é tão diferente. Jó não perdeu a presença de Deus. Ele perdeu o restante. Mas ele não perdeu a presença de Deus. E porque Jó não perdeu a presença de Deus, depois Jó restituiu em dobro. Sansão não. Sansão perdeu a presença. Sansão quebrou a aliança. É por isso que Moisés, ele clamou e disse, Senhor, eu não posso perder a tua presença. Eu não posso perder a tua presença. A terra prometida não importa. Eu não posso perder a tua presença. Ah, quando a presença dele se vai. Sansão nem sabia, mas a presença de Deus já tinha se retirado dele. Saul também já não tinha mais a presença de Deus. Queridos, a palavra que Deus colocou em meu coração, quando a presença dele se vai, não perca a presença de Deus. Pode perder tudo. Pode perder a saúde. Pode perder o emprego. Pode perder marido, mulher, filhos. Não perca a presença de Deus.
Porque quando a presença de Deus se vai, fica o lamento, a dor, o sofrimento. Não perca. Não perca a presença de Deus. Não deixe o inimigo fazer você quebrar a sua aliança. Sansão quebrou a aliança por causa de um colo de uma mulher. Sansão quebrou seu voto. Ele revelou sua intimidade. Cuidado com quem você anda. Cuidado no colo de quem você se deita. Cuidado com quem você abre o seu coração. Dalila havia sido contratada e depois foi paga por uma fortuna. Cada príncipe filisteu pagou 1.100 ciclos de prata. E por isso, ela ganhou o coração de Sansão. Queridos, cuidado para quem você entrega o seu coração. O seu coração tem dono. Não venha com a história, o dono do meu coração é meu marido, é minha mulher. Não. Seu coração tem outro dono. O nome dele é Jesus. Pedro disse para Jesus, para onde é que nós vamos? Só tu tens palavras de vida. Não quebre a sua aliança com Deus. Não se deixe levar porque quando você quebra a aliança e a presença dele se vai, não sobra nada. Quantas pessoas quebrando sua aliança com Deus, abrindo mão da presença dele por tão pouco, por dinheiro, por fama, sucesso, por sexo, prazeres. Não perca a presença de Deus na sua vida. Não quebre sua aliança. Que tudo não significa nada sem a presença de Deus. Jó perdeu tudo, mas não abriu mão da presença de Deus. Então Deus devolveu tudo em dobro. Sansão pagou muito caro. Se você continuar lendo a história, tá certo que Deus perdoou Sansão. Deu a ele força de novo, mas apenas para que ele morresse com os seus inimigos. Cuidado. Sansão poderia ter tido uma vida próspera, vitoriosa. Deus tem para você algo maior. Não quebre a aliança. Saul também poderia ter tido uma vida próspera, vitoriosa, ter feito a sua casa real, estabelecido seus descendentes como reis do povo de Deus. Mas Saul perdeu tudo. Sansão perdeu tudo. Porque perderam a presença de Deus.
Queridos, quando a presença de Deus se vai, Sansão imediatamente começou a perdeu os olhos. Arrancaram os olhos dele. Quando a presença de Deus se vai, não sobra nada. O que é o homem sem Deus? O que sobra para nós? E a maior ação do inimigo nos dias de hoje é nos fazer abrir mão e perder a presença de Deus. E é tão doloroso quando a presença dele se vai. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração ontem, eu dizia: Senhor, eu não abro mão da tua presença. Sim, há muitos momentos difíceis na nossa vida com Deus. Muitos. Mas, Senhor, eu não troco a minha unção. Eu não troco a tua presença por nada. Quando Satanás começa a tentar Jesus no deserto, ele estava tentando seduzir Jesus. Quantas vezes o inimigo se levanta, nos oferecendo presentes para tentar nos seduzir, para que nós percamos a presença de Deus, abrindo mão. Não abra mão. Eu vim aqui esta tarde para te dizer, não abra mão da presença de Deus. Não negocie. Não negocie o que Deus tem na sua vida. Não abra mão. Não troque. Não faça negociação. Amados, esta palavra penetrou em meu coração profundamente de ontem para hoje. E eu não consigo falar sobre outra coisa que não seja a presença de Deus. Não abra mão. Não abra mão da presença de Deus. O mundo pode te oferecer muita coisa, mas no mundo não tem presença de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: vem aí o príncipe deste mundo. E tem gente se curvando ao príncipe deste mundo, mas neste mundo não tem a presença. E Satanás tenta nos oferecer muita coisa. Satanás tentou oferecer para Jesus muita coisa, para ver se Jesus abria mão da presença do Pai. Tudo isso eu te darei, disse Satanás a Jesus, se tão somente me adorares. Jesus disse: não, eu não abro mão. Eu não abro mão do meu Pai. Tenha você a atitude de Jesus. Eu não abro mão. Satanás, você pode me oferecer todos os reinos da terra. Você pode me oferecer toda a riqueza, toda a fama, todo o sucesso, todo o dinheiro, todas as mulheres, ou todos os homens. Mas eu não abro mão, porque eu prefiro a presença do meu Deus. Eu não quero ir para lugar nenhum, eu não quero nem a terra prometida, eu não quero saber de promessa, eu não quero saber de seguidores, eu não quero saber de curtidas, eu não quero saber de inscrito no canal, eu não quero saber de fama, eu não quero saber de popularidade. Eu preciso da presença. E a presença, ela se apresenta quando eu tenho aliança. Sansão quebrou a aliança. Como muitos têm quebrado
a sua aliança com Deus. Não quebre a sua aliança com Deus. Não quebre o seu compromisso, o seu voto, a sua entrega, a sua fidelidade, o seu chamado. Não quebre. Pelo contrário, continue em frente. Não quebra a sua aliança, o seu voto com o Senhor. Sansão quebrou o voto. Ele revelou e a aliança foi quebrada. Tem muita gente, e como é que eu restauro? Porque tem muita gente que quebrou a aliança com Deus. E alguém perguntaria para mim, mas como é que eu faço? Como é que eu restauro? Quando quebrou, faz o quê? Volta para a presença. Sansão, no momento decisivo, ele ora ao Pai. E ele fala assim: Senhor, eu pequei. Mas uma vez mais, fortalece o teu servo. Porque estavam brincando com ele num estádio, num templo de Dagon. Quando você quebra a aliança, o inimigo faz gato e sapato de você. Quando você quebra a aliança, o diabo deita e rola. Quando você quebra a aliança, o diabo tem legalidade para pintar e bordar. Estavam pintando e bordando. Os filisteus disseram: ele matou muitos dos nossos, vamos brincar com ele. Vamos brincar com ele. Lê depois do capítulo 16 do livro de Juízes. Vamos brincar com ele. Chama Sansão que nós vamos brincar com ele. Estavam brincando com ele. Ele disse: Senhor, eu sei que eu pequei. Tem misericórdia. Fortalece o teu servo mais uma vez. Eles estão brincando comigo. Fortalece o teu servo mais uma vez. E ele pediu para o rapaz que estava ali levá-lo até para se apoiar nas pilastras onde aquele templo se sustentava. E ele se apoiou. E ele orou. E Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração de Sansão. Porque mesmo quando Sansão quebrou a aliança, Deus amava Sansão. Mesmo que você tenha quebrado a aliança, Deus não deixou de te amar. Faça como Sansão, se arrependa. E Sansão orou a Deus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Fortalece-me mais uma vez. Estão brincando comigo, eu não quero passar por isso. Permita que eu morra com os meus adversários. E Sansão, a presença de Deus volta para Sansão. A presença de Deus volta. E ele derruba aquelas pilastras. E 3.000 filisteus morrem com ele. E Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Sendo que Sansão foi juiz em Israel por 20 anos. Mas Sansão não precisava ter morrido, gente. Veja o preço. Veja o preço que Sansão pagou. Queridos,
Deus ouviu a oração de Sansão. Não importa, ele quebrou a aliança, mas Deus é misericordioso. A presença de Deus voltou. Tem gente aqui que Satanás está brincando com ele, com ela. Satanás está brincando. Sabe como é que vai acontecer para Satanás parar de brincar com você? Igual os filisteus estavam brincando com Sansão. Tem que voltar à presença de Deus. Primeiro tem que voltar à presença de Deus. Quando volta à presença de Deus, o inimigo para de brincar com você. Quando voltou a presença de Deus para Sansão, o inimigo parou de brincar com ele. O inimigo tem brincado com o meu casamento. O inimigo tem brincado com as minhas finanças. O inimigo tem brincado na minha família. Se a presença de Deus voltar, o inimigo não pode brincar mais. E Sansão, ele ora, Deus fala: Senhor, lembra de mim. Fortalece mais uma vez. Me fortalece mais uma vez, Pai. Eu não aguento eles brincando comigo. Não foi para isso que o Senhor me trouxe aqui. Não foi para que o inimigo brinque comigo. Não foi para isso que o Senhor te trouxe aqui. Não foi para isso que o Senhor te trouxe aqui, para o inimigo brincar com você, não. Mas para o inimigo parar de brincar com você. A presença de Deus tem que voltar. Para o inimigo parar de brincar com você, tem que voltar a presença de Deus. E quando a presença de Deus voltou, ninguém mais brincou com Sansão. Tá certo que ele pagou o preço, a consequência do pecado. Ele morreu com os filisteus, mas venceu. E a presença de Deus voltou. Não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa o que aconteceu na sua história. Não importa o que aconteceu até hoje. Não importa, não importa, não importa. Volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Porque só assim, só na presença de Deus, o inimigo vai parar de brincar com você. Só na presença de Deus. Fora da presença de Deus, você é vulnerável. Eu sou vulnerável. Eu também vivi momentos em que o inimigo brincou comigo. Muito. Mas eu entendi que ali não era o meu lugar. E eu voltei para a presença de Deus. E desde o dia em que eu voltei para a presença de Deus, nunca mais o inimigo brincou comigo. Nunca mais. Nunca mais o inimigo fez gracinha. Não quer dizer que eu não passe por lutas. Mas palhaçada do inimigo não. Volta. Volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui da equipe que vem orar comigo. Eu vi a Priscila, o Fábio. Eu vi a Érica passando por aqui. Se alguém poderia entrar para orar comigo pelos cadernos de oração.
Se alguém puder, por favor, sinaliza para a gente orar junto. Nós vamos orar pelos cadernos de oração, vamos orar por aqueles que entenderam a palavra e desejam voltar para a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus. Nada. Absolutamente nada. Nós vamos orar. E eu tenho certeza. Porque Deus não vira as costas para aquele que se arrepende. Deus não vira as costas para aquele que muda de atitude. Deus não vira as costas para o filho pródigo que volta para casa. Ele não vira as costas. Deus não vai virar as costas para você, como não virou as costas para mim. Quando você volta para casa, Ele te abraça. Quando você volta para casa, Ele te acolhe. Quando você volta para casa, Ele te recebe. Quando você volta para casa, tudo bem, Priscila, eu entendi. Fica à vontade. Está amamentando a filhinha, a bebezinha dela. Coisa mais linda. Que bebê gostoso, a Júlia. Quando você volta para casa, Ele te acolhe. Ele te abraça. Quando você volta para casa, Ele te veste com roupas novas. Quando você volta para casa, Ele te veste com calçados novos, com sandálias novas. Quando você volta para casa, Ele coloca um anel no seu dedo. Quando você volta para casa, Ele prepara um banquete. Foi assim na parábola do filho pródigo, quando o filho voltou para casa. Se você precisa voltar para casa, não espera mais, não. Se você precisa voltar para casa, não deixa para amanhã, não. Volta para casa do Pai. Volta para casa, para a presença. Você e eu precisamos da presença. E sem a presença, nós não somos nada. Sem a presença, nós não podemos fazer nada. Sem a presença, nós não somos ninguém. Mas na presença dele, o inimigo para de brincar com você. Eu posso dar testemunho disso. O inimigo parou de brincar comigo quando eu voltei para casa. Quando eu retornei para a presença dele. O inimigo não brinca mais. Se por acaso Satanás tem brincado com você, volta para casa hoje. É tarde de voltar para casa. Para a casa do Pai. Jesus disse que na casa do Pai
tem muitas moradas. Volta para a casa do Pai. É dia, é tarde, é momento de voltar para casa. Eu quero orar com você. Aproveitando para apresentar os pedidos de oração dos diversos cadernos de oração da equipe Vem Orar Comigo e dos demais irmãos que têm os seus cadernos de oração. Nós vamos orar, mas tenha essa palavra em seu coração. Volta para casa. Papai te espera. Volta para casa. E você vai viver algo novo na sua vida. Volta para casa. E você vai desfrutar de algo especial. De algo diferente. Mas é só na casa do Pai. Não é por aí, não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Tem que ser na casa do Pai. Aleluia. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, porque a tua palavra, ela fala, ela ensina, ela instrui, ela corrige e ela mostra o caminho. Eu agradeço a Deus pela palavra. Eu agradeço a Deus pela revelação. E eu agradeço a Deus porque o Senhor nunca abandona aqueles que voltam para sua casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Espírito Santo, eu te peço, visita a cada um dos meus irmãos e irmãs, os que estão conosco, estas quase 50 pessoas que estão ao vivo, e as demais que já passaram por esta live. Visita cada um, nas suas necessidades, nas suas dores e nas suas angústias. Revela a tua palavra a todos nós, a fim de que possamos, Senhor Jesus, voltar para casa. E voltando para casa, restaurar a nossa aliança e a presença de Deus em nossa vida. Visita, Senhor, cada um destes pedidos de oração, anotados nos diversos cadernos de oração. Tanto os meus quanto os dos irmãos da equipe Vem Orar Comigo e os demais irmãos que têm recebido do Senhor esse direcionamento de anotar os pedidos de oração em cadernos. Visita cada situação, cada nome, cada família, cada casamento, cada ministério, cada denominação, cada enfermo, física, mental e espiritual. Visita cada desempregado, cada família em luto. Visita cada processo na justiça, cada documento aguardando liberação. Tu conheces cada situação, Senhor. Visita. Tem misericórdia. Abre portas. Prepara o caminho. Eu quero te agradecer pela tua presença nesta live. Nós não somos merecedores, mas Deus é misericordioso.
Obrigado, porque a tua presença está aqui. Obrigado pela tua palavra que diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, o Senhor está no meio deles. Por isso o Senhor está aqui. Somos mais do que 2 ou 3 reunidos, ainda que virtualmente, através das redes sociais, mas estamos reunidos em teu nome. Visita cada um, em nome de Jesus. Eu entrego estes pedidos de oração de todos os cadernos e entrego a vida dos meus irmãos e irmãs, tanto aqueles que estão ao vivo, os que passaram por aqui, e outros tantos que acompanharão as lives depois. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique com Deus. Hoje à noite tem live da irmã Sandra, @jubilojoias, às 22h30, com a participação do nosso querido irmão Tito Sena. E amanhã estaremos juntos novamente ao meio-dia. Espero você. Passa lá no nosso perfil no Instagram, entra nos stories e responde a enquete. Estudo bíblico pelo Instagram? Sim ou não? Quer estudo bíblico pelo Instagram? Se você quiser, a gente pode fazer. Entra lá, participa, comenta, marca alguém. Nos comentários desta live, depois, marca pessoas. Essa palavra pode fazer diferença na vida de muita gente que está sofrendo porque o diabo está brincando com ela. Entra nos comentários. Agora não adianta mais convidar pelo aviãozinho, porque a gente já vai encerrar e aí o link não fica disponível. Você tem que entrar nos comentários e marcar as pessoas. Marca pessoas. E visita a nossa enquete lá. Coloca sim ou não? Estudo bíblico pelo Instagram? Se o povo de fato quiser, nós vamos fazer estudo bíblico pelo Instagram. Comenta lá, participa. Eu aguardo a sua resposta. Deus abençoe você, um abraço. Hoje à noite, 22h30, @jubilojoias. E amanhã, ao meio-dia. Deus te abençoe. Não sei se tem mais alguém aqui que está com live marcada de hoje para amanhã. Que eu me lembre de cabeça são essas. Se tiver mais alguém, é só avisar aí que eu também anuncio. Ok? Deus abençoe você. Fica com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, em todo o tempo, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, queridos.